Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Cristina, eu tenho um ateliê de crochê e esse vídeo faz parte de uma série de vlogs diário, onde eu compartilho com vocês um pouco do meu dia a dia como artesã. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e a também deixar o seu like. O seu joinha dá aquela fortalecida aqui no canal, então se você puder deixar aí o seu joinha para me dar uma força, muito obrigado. Bom, então vamos lá. Antes de mostrar os crochê, eu quero conversar um pouquinho, né, com vocês com relação, né, ao que está acontecendo num geral comigo aqui. Vou aproveitar esse vídeo porque hoje eu mandei o bebê Arthur para a escola. Pois é, gente, bebê Arthur, ele foi para a escolinha porque já tem muitos dias que ele não vai. Ele pegou pé, mão e boca e é contagioso, então ficou em casa até se recuperar. Aí veio o feriado, tudo emendou, então ele ficou muitos dias em casa e daí hoje eu mandei ele. Lá ele chorou bastante porque, né, faz muitos dias que ele não vai para a escola, então aí vamos ver se hoje ele fica bem lá na escolinha, mas eu acho que ele vai ficar bem sim, porque ele gosta bastante. Lá tem brinquedo, tem parquinho, tem, né, uma rotina bem legal. Então eu acredito que ele vai ficar bem sim. E daí eu vou aproveitar o dia, né, como ele não vai estar aqui, para fazer algumas tarefas que quando ele tá junto comigo eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Então, como eu comentei com vocês ontem, eu estou montando um cronograma de limpeza, né, da minha casa. Porque, gente, aqui em casa somos em 5 pessoas. Então é muita coisa para fazer, é muita tarefa doméstica para fazer. E se eu não fizer um bom planejamento, porque assim, eu tô vindo aí, né, aos trancos e barrancos esse ano, mas aí eu testei, né, algumas coisas e eu vi que não funcionou muito bem. E aí agora eu tô montando um cronograma de limpeza para, né, ver se as coisas fluem melhor. Então, eu tô aí nesse processo. E é até por isso que ontem eu não consegui produzir tanto quanto eu gostaria de crochê. Porque eu reservei um tempo na parte da tarde para sentar e fazer planejamentos, não só na parte do meu cronograma, tá, de limpeza doméstica, como também na parte do meu ateliê. Então eu senti que eu precisava, né, fazer aí uma lista de coisas para fazer aqui no ateliê para me organizar melhor. E também, gente, olha só, estou programando aí um conteúdo para o canal. Então, eu quero me dedicar cada vez mais aqui ao canal. Então, eu tenho que fazer esse planejamento também. Aí, eu sentei e assim, gente, a gente cozinha o juiz pensando. Não sei vocês aí, mas eu, quando começo a pensar, parece que tá cozinhando a minha cabeça, uma torradeira aqui em cima. E aí eu fiquei, né, um pouco, dediquei algumas horas do meu dia ontem nesta organização aí de planejamento e tal. Por quê? Trabalho em casa, eu tô aqui na sala da minha casa, esse daqui, ó, é o meu espacinho, né, de trabalho. Fica bem no corredor. Aqui já é a cozinha, né? Então já tem acesso à cozinha. Aqui já tá o sofá, né? A porta de saída do sofá. Então meu ateliê fica bem aqui, né? No meio, na passagem da sala da minha casa. Então, assim, tudo tá interligado, tudo tá conectado, né? Então, assim, eu tenho horário para levar as crianças na escola, para buscar, para dar almoço, né? Eu tenho as tarefas domésticas, então é tudo junto e misturado. Então, eu preciso que tudo esteja em harmonia para as coisas fluírem bem, para as coisas acontecerem bem. Então, pro ano de 2023, vamos ter aí muitas novidades aqui no canal, aqui no ateliê, e eu espero que eu consiga, né, manter aí o meu planejamento em dia, tudo certinho, porque eu tô trabalhando, desculpa, para isso. Bom, então chega aí de conversar e vamos lá mostrar crochê. Pois é. Ah, e se você tiver alguma sugestão
de vídeo aqui para o canal, eu quero muito saber a sua opinião. Você aí que acompanha aí os meus vídeos, deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui para o canal, que eu vou ler todos os comentários, responder todo mundo, deixar uns coraçãozinhos para vocês, tá bom? Então me dá essa ajuda aí também, deixa aí o seu comentário, sua opinião. Bom, gente, eu mostrei para vocês, né, o tapete da encomenda que eu peguei, uma encomenda que eu fiz, uma promoção, né, ainda tá rolando essa promoção aí entre as minhas clientes. E aí uma cliente me chamou, né, ela é uma cliente que já compra comigo, assim, ao longo do ano ela tá sempre fazendo pedido. E por que não aproveitar uma encomenda, uma promoção, né? Então ela já aproveitou a promoção e fez o pedido dela. E olha só, eu consegui concluir. Ontem eu mostrei para vocês que faltava só o bico, né? Então eu terminei, ó, o tapete é um par, tá? Na cor chocolate. E aí, o que que acontece, gente? Vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre a promoção. Essa promoção que eu fiz é uma cor só, tapete com uma cor única, tá? E aí ela escolheu o chocolate. Só que ela me perguntou assim, Cris, se for para fazer um risquinho vermelho, olha só, igual tá aqui, você fica quanto a mais? Daí eu respondi para ela o seguinte, né? Eu dei uma olhadinha aqui, olha só. Gente, olha a minha caixa de bolinhas. Então eu olhei as minhas bolinhas, ela queria risquinha vermelha e eu, né, com a bolinha vermelha aqui, eu falei para ela o seguinte: então, eu tenho um vermelho aberto e eu posso fazer esse detalhe no seu pedido sem cobrar nada mais por isso, certo? Por quê? Porque eu tenho. Mas, olha o detalhe, gente, eu não falei assim, olha, eu posso fazer o detalhe porque eu tenho uma sobrinha ou um restinho de barbante para fazer, tá? Eu não uso essas palavras com os meus clientes, tá bom? Porque a gente aqui conversando, vocês compreendem, né? Que isso aqui, ó, é material para trabalhar, gente, tá? Então, se eu falar para vocês assim, olha, é sobrinha, é um restinho, né? Que a gente aproveita tudo, até os pedacinhos que sobra a gente usa para amarrar as tags nas peças. A gente usa tudo. Só que como cliente, eu não gosto de usar esses termos. Por quê? Eu não sei como o meu cliente vai receber essa palavra, tá? Eu não sei. Então, por não saber como ele vai receber essa palavra de sobra, de restinho, eu evito falar, eu não falo, tá? Então, eu falei que eu tinha um vermelho aberto, então dava para fazer o detalhe e não ia cobrar mais por isso, tá bom? Você compartilha da mesma opinião que a minha, né? Então, para não passar uma sensação assim de, poxa, ela tá usando um resto na minha encomenda, então eu prefiro não usar. Exatamente porque a gente não sabe o que a outra pessoa tá pensando, não sabe como que a outra pessoa vai receber aquela informação. Beleza? Então, ontem eu consegui concluir, né, esse tapete aqui, falta arrematar os fiozinhos, mas eu consegui atingir a medida que eu precisava, que foi a medida que eu coloquei lá no anúncio. E o melhor de tudo isso, gente, é que eu não queria, eu tava com tanta pressa de fazer esse tapete, tava com tanta pressa, que eu falei assim, meu, eu não, sabe, porque a gente que faz por videoaula sabe que demora, né, assim, pra gente pegar o vídeo, começa, e com o Arthur junto, aí que ele não deixa mesmo, né, porque ele vê eu com o celular, ele quer mexer, ele quer subir em cima, ele quer fazer as coisas, então assim, quem tem criança pequena sabe que, né, os furacãozinhos, então eu falei assim, meu, eu não vou pegar videoaula, eu vou tentar fazer por mim. Gente, foi um risco, né? Porque assim, eu poderia demorar um pouquinho mais, pouquinho mais fazendo a videoaula, como poderia fazer de cabeça e também dá muito errado e eu ter que desmanchar. Então, assim, eu estava correndo um risco
mas eu decidi arriscar e fazer de cabeça, tá? Aqui a base. E aí eu falei assim, meu, vai ter que dar certo. E aí eu fui fazendo e funcionou e deu certo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu não segui videoaula e é aquela questão da insegurança, da gente achar que não é capaz de fazer. E aí eu me desafiei, arrisquei, fiz e deu super certo. E é interessante falar sobre isso, gente, porque eu sempre escuto, né, algumas artesãs falando que fez o tapete de olho, que fez o tapete de cabeça, que fez olhando uma foto. Eu sou da época dos gráficos, tá? Então, quando eu comecei a fazer crochê, não tinha videoaula, não tinha YouTube, não existia YouTube, não existia internet, tipo, eu não tinha internet, né? Nem sei se existia, mas eu não tinha internet, então não tinha videoaula. Então eu aprendi, comecei a trabalhar com crochê por meio de gráfico. Então eu sei ler gráfico, tá? Eu sei ler gráfico. Se eu tiver que pegar uma foto, dependendo da peça, eu consigo fazer, tá? A minha maior dificuldade é o início, tá? Para entender o início da peça. Porque depois a gente vai embora, né? Depois fica mais fácil. Mas a minha maior dificuldade é no início. Então, eu sempre fiz por gráfico de boa. Se eu tiver que pegar um gráfico de uma peça, eu faço, né? Depende também do gráfico, porque tem uns gráficos, gente, que dá muito errado. Era um dos desafios que eu passava, porque às vezes eu vi um gráfico lindo, e aí quando eu começava a fazer, ele não dava certo, ele não batia. Ixi, era assim, era muito triste quando isso acontecia, principalmente quando é peça grande. Você tem que ficar desmanchando, aí você tem que adaptar, aí você tem que. Aí já desistia, falava não vou fazer mais nada, porque tinha muito gráfico que não era fiel, sabe? Eu acho que a pessoa queria fazer lá a revista e jogava qualquer coisa para vender. Eu acho que algumas vezes acontecia isso, porque não dava certo. E aí, depois que veio a videoaula, eu acho que eu meio que me acomodei, né? Acomodei ali na situação. E daí eu falei assim: não, vamos parar com isso, porque ó, igual o tapete harmonia, só para vocês terem ideia, aquele canto do tapete harmonia que tem aqueles aumentos, eu faço olhando a foto. É muito mais fácil. Então eu amplio a foto, porque eu já tenho, né, fotos, porque eu já fiz, né, alguns tapetes de harmonia. Então eu amplio a foto, faço a contagem de pontos ali dos aumentos e faço tranquilo. Consigo fazer muito mais rápido do que se eu fosse toda vez, né, ir lá, voltar na videoaula e seguir, tá? Então isso já agiliza aí o meu trabalho. Então tem algumas peças que eu consigo, né, me identifico ali com ela, já fiz alguma vez, então eu já lembro mais ou menos como que faz, aí eu olho a foto, consigo fazer. Desculpa. Mas é o que eu disse, iniciar um trabalho, né, do zero aqui, assim, principalmente, né, o início é a minha maior dificuldade. Só que eu fiquei pensando, meu, se eu não arriscar, se eu não me desafiar, eu nunca vou conseguir fazer. Então eu fui lá e fiz. E deu super bom, deu super certo. Porque, gente, isso aqui é uma base de tapete tão fácil, né? E aí, às vezes, a gente fica achando que é um bicho de 7 cabeças e não é. E daí eu fiquei muito satisfeita porque eu consegui, da minha cabeça, né? Eu falei assim, ó, eu preciso dessa quantidade de carreiras e tem que atingir esse tamanho. Aí peguei a fita métrica e lá, né, no meu cérebro fazendo os cálculos e funcionou e eu consegui o resultado que eu queria. Então é aí, né, compartilhando com vocês, né, o quanto é importante a gente sair também aí da zona de conforto e se arriscar a fazer coisas novas. Então eu concluí essa peça aqui, tá? E outra coisa, vou gravar quando eu concluir as duas, né? Porque é um par. Quando eu concluir as duas peças, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês mostrando os detalhes, medida, peso, tudo certinho, tá bom? Então fica ligadinho aqui no canal. E daí eu comecei a fazer o outro tapete, que é o parzinho. Opa!
Só que aí, como eu parei, né, pra poder fazer o planejamento e tal, e daí já foi emendando com outras coisas, tem que fazer janta, aí tem que fazer outras coisas aqui em casa. Aí fui brincar com o Arthur, e aí eu consegui iniciar, ó, o segundo tapete, tá bom? Então hoje eu vou pegar nele e vou embora, porque eu quero terminar o quanto antes. Eu queria entregar para ela esse fim de semana já, tá? Então eu vou ver, né, se ela vai estar em casa no fim de semana, porque é uma cliente que eu faço entrega na casa dela. Até meu marido já sabe onde que ela mora, já tá acostumado a ir comigo lá. E aí já aconteceu até dele ir fazer a entrega para mim, né? Ele veio do trabalho, já passou por lá. Eu deixei a sacolinha com ele. E daí ele passou e entregou para ela, para mim. Então é bem legal, né? Quando acontece assim. Bom, gente, ó. Aqui tá o meu cone de chocolate. Aqui tá a peça, né? Que eu preciso finalizar. E o vídeo de hoje é esse. Te espero amanhã, tá bom? Que aí eu vou mostrar pra vocês a quantas andas aí os meus crochêzinhos aqui no ateliê. Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Instagram pra você também me seguir por lá. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira aí e até mais. Tchau!